E aí, pessoal, vamos entender hoje o que está acontecendo na Audi, a equipe do Gabriel Bortoleto? Vamos lá, pé no porão! Começando mais um Pé no Porão aqui na Foi o que eu disse TV, todas as terças-feiras, um programa inédito, né? A gente entra no ar aqui às 7 da noite e fica eternamente disponível na internet, né? Vocês estão gostando? Se estão, deem um like aí, é sempre bom. Mandem os seus comentários, é claro. Não me xinguem, porque se me xingarem eu xingo de volta. E vamos parar com as tretas, como diz o filósofo Tadeu Schmidt no Big Brother Brasil. Sem tretas, vamos falar aqui de Fórmula 1. Vamos falar hoje da Audi. E é mentira que eu vou responder, tá? Essa história de o que está acontecendo, por que não sei o que, por que não sei o que lá, que todo mundo usa, inclusive a gente aqui nesses títulos de vídeos no YouTube, isso é tudo mentira, isso é só para chamar cliques, não é isso? Porque, claro que eu não tenho nenhuma explicação muito clara para o que aconteceu ou para o que vai acontecer na Audi com a saída de Jonathan Whitley. Quem? Jonathan Whitley. Olha, os mais escolados na Fórmula 1 ouviram o nome desse cara muitas vezes nesse ano, sobretudo porque a Audi virou Audi, né? A Sauber virou Audi e o Jonathan Whitley era o chefe do Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, o único brasileiro na Fórmula 1. Ele que tornou-se o primeiro piloto do país na categoria depois da aposentadoria do Felipe Massa. A gente teve aí mais um piloto que disputou corridas, né? O Pietro Fittipaldi, mas foram apenas duas, e da condição de piloto substituto, vocês se lembram do Romain Grosjean, que sofreu aquele terrível acidente lá no Bahrein. Mas esqueçam tudo isso, vamos falar daqui da Audi, vamos falar do Jonathan Whitley, que é um cara importante, é um cara que trabalhou 2 décadas na Red Bull, fez parte de todos os grandes momentos da equipe campeã do mundo, multicampeã do mundo, com o Sebastian Vettel, com o Max Verstappen e tal. E no ano passado, no começo do ano passado, ele foi contratado para ser o chefe de operações da equipe Sauber e agora Audi na pista, né? Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona essa estrutura de uma equipe de Fórmula 1. Geralmente tem lá o CEO, que hoje são essas siglas detestáveis, é o chefe, o pica das galáxias, né? Então na Mercedes, quem é o pica das galáxias? É o Toto Wolff, mas é ele que decide ali a hora de trocar pneu, a hora de fazer uma volta rápida, não sei o quê. Não, tem lá as pessoas que fazem isso na equipe. Na Ferrari tem uma estrutura um pouco diferente. O Frederic Vasseur, essa simpatia, ele é o comandante das operações de pista, tá? Um cara que já fazia isso, já fez isso em outras equipes, etc e tal. Muito bem. E a Audi montou uma estrutura, desde o tempo que comprou a Sauber, né? Uma estrutura mais convencional mesmo. O Mattia Binotto, o italiano, esse que vocês estão vendo aí no seu vídeo, veio da Ferrari, na verdade trabalhou na Ferrari durante muitos anos, tinha saído da Ferrari e voltou à Fórmula 1 pelas mãos da Audi, ainda como Sauber no ano passado, né? Aliás, em 2024. E o Binotto, que sempre foi um especialista em motores e tal, ele teve essa experiência como chefe de equipe da Ferrari, não foi lá tão bem sucedido, aliás, ninguém é na Ferrari nos últimos anos, e aí foi contratado pela Audi para ser o cabeça desta operação. Ele, por sua vez, contratou o Jonathan Whitley, que é o cara que põe mais a mão na massa na pista, né, no autódromo, foi mecânico, inclusive, e tudo mais. A Audi tem um trabalho muito interessante, né? Já está aí com pontos no campeonato e tudo mais, mas é uma equipe que tem demonstrado alguma instabilidade, né? Porque o Jonathan Whitley não é o primeiro a sair da equipe de Ingolstadt. Quando eu falar equipe de Ingolstadt, eu estou falando da cidade onde fica a sede, a fábrica da Audi, né? A Audi hoje na Fórmula 1 ela está espalhada em 3 praças, né? Neuberg, que fica na Alemanha, onde são feitos os motores,
tem em Bicester, na Inglaterra, tem lá uma estrutura montadinha e tal. E também na Suíça, onde fica a fábrica da Sauber, a antiga fábrica da Sauber, que foi o que a Audi comprou. Em 2024, quando a Audi bateu o martelo e fechou a compra de vez da Sauber, tinha um cara chamado Andreas Seidel, que era o chefe da equipe, né? Era o cara que comandava a Sauber ali nas pistas e tal, nos autódromos. Esse cara tinha trabalhado na McLaren muito tempo, não sei o quê. E o Seidel ficou, mas ficou poucos meses, porque ele foi nomeado o chefe da equipe no começo de 2024, e em julho ele já saiu. Ele já estava na Sauber, tá? Já estava na Sauber, tinha trabalhado na McLaren, Porsche, BMW, um monte de coisa. Já estava na Sauber quando a Audi comprou, ele foi nomeado chefe e depois de alguns meses ele acabou saindo. E aí chega o Mattia Binotto. O Mattia Binotto depois contrata o glorioso Jonathan Whitley, que foi o ano passado inteiro o chefe da equipe, apareceu bastante na televisão e tal. Apareceu no Drive to Survive como sendo um chefe sereno, tranquilo, bonzinho e bababá, bababá. E aí agora, semana passada mesmo, sexta-feira, a notícia que não abalou as estruturas da Fórmula 1, não é uma bomba, o mundo não vai acabar por causa disso, mas para esse mundinho da Fórmula 1 teve sim uma importância, que foi a sua saída da Audi menos de um ano depois de ser contratado. Deu 11 meses e 20 dias, né? E de novo, um cara com ótima reputação, que vinha fazendo um bom trabalho, como não? Foi nas mãos dele que o Nico Hülkenberg, 800 anos de Fórmula 1, piloto que estreou na época das bigas no Império Romano, conseguiu um pódio no ano passado com a Sauber. Incrível. Colocou o Bortoleto para correr, piloto novato, estreante, deu todo o apoio a ele durante toda a temporada passada, uma temporada de alguns erros, mas também de muitos acertos, de muita evolução. Na primeira corrida do ano, já agora em 2026, o Hülkenberg fez pontos na Austrália. Poxa, estava indo tudo bem. E aí, de repente, o cara sai. A Audi publica lá um comunicado oficial, como sempre, sem explicar nada, né? Na Fórmula 1 ninguém explica nada, a gente precisa ficar escarafunchando as coisas para entender o que está acontecendo. No comunicado da Audi, fala-se em motivos pessoais. Muito bem. A saída do Jonathan Whitley. Eu andei conversando com meus amigos nas Europa, amigos jornalistas, amigos que eu tenho em algumas equipes também, e alguns sustentam a tese de que o Jonathan Whitley não gostou da Suíça. Esses chocolates, estes bancos, esta neve. Que conversa, hein? Mas enfim, de que ele queria voltar para a Inglaterra, a mulher dele não se adaptou à Suíça, a sala dele era muito bonita, do lado da salinha lá do Mattia Binotto, tinha uma portinha, eles faziam tchau um pro outro, oi Mattia, oi Jonathan, tudo bem aí e tal, não sei o quê. Mas o cara não estava curtindo e resolveu ir embora. Conversa fiada, né? Conversa para boi dormir. O Jonathan Whitley vai para Aston Martin, que é na Inglaterra, inclusive. Quase todo mundo fica na Inglaterra. São poucas equipes com sedes fora da Inglaterra. Tem a Ferrari na Itália, tem a Audi em Hindwell, tem a Racing Bulls em Faenza, né? E basicamente é isso. A Cadillac, que é americana, mas tem uma sede na Inglaterra e tal. Todo mundo está lá na Inglaterra. Perdão. E aí o cara estaria descontente, não estava curtindo as vaquinhas da Suíça, aquela coisa toda, e resolveu voltar para a Inglaterra. Bom, a Aston Martin vive um momento horroroso, né? Vive um momento terrível, diria o Galvão Bueno. Mas não é só porque o motor Honda treme, não é só porque os caras da Honda tinham todos ido embora, os caras que faziam motores tinham sido contratados pela Red Bull, não é só isso. O projeto do carro não casou com o motor
E esse problema estrutural do carro da Aston Martin, que consegue dar 10, 15 voltas e depois deixa o piloto todo trêmulo, é um grande problema, e quem tem de se debruçar sobre esse problema é Adrian Newey, o projetista do carro, contratado a peso de ouro junto à Red Bull pela Aston Martin. Muito bem. O Adrian Newey, nesse ano, ele foi promovido a chefe de equipe também, além de engenheiro, projetista, segurança terceirizado e cozinheiro. O Adrian Newey foi alçado à condição de chefe de equipe, algo que ele nunca fez. Nunca foi chefe de equipe ali na pista, comandando a operação, mecânicos aqui, ali, não. O negócio dele é pegar o caderninho dele, a lapiseira, desenhar carro e faz uns puta carros sensacionais, né? É o maior vencedor da história da Fórmula 1 como projetista, o Adrian Newey. Na Williams, na McLaren, na Red Bull e tal. E aí o trabalho dele como chefe de equipe não vai funcionar, ainda mais nessa crise desgraçada pela qual passa a equipe. Não vai funcionar nunca. Então é claro, é óbvio, semana passada já tinha surgido aí uma boataria de que Aston Martin estava atrás do Jonathan Whitley, inclusive talvez sabendo que ele estava insatisfeito por morar na Suíça. E é para lá que ele vai. Não vai agora, porque tem quarentena. E quarentena precisa ser respeitada nessas negociações, nessas transferências de grandes executivos para empresas do mesmo ramo, né? Se eu, por exemplo, fosse o CEO do Carrefour e o Cassino me contratasse, é bem provável que eu tivesse de ficar ali alguns meses fazendo compras no Barateiro, trabalhando de Uber, porque você não pode imediatamente de um cargo para o outro para uma empresa concorrente. Então isso existe essa quarentena necessária, geralmente é prevista em todos os contratos, e o Jonathan Whitley deve passar algumas semanas, alguns meses, negociando, quem sabe, com a Audi, para poder trabalhar na Aston Martin. Mas daqui a pouco ele vai aparecer na Aston Martin, tá na cara que vai aparecer na Aston Martin. E a Audi fica sem o chefe. Nesse momento, a Audi informa que o Mattia Binotto vai acumular as funções de pica das galáxias e chefe da equipe também, algo que ele já fez, o que o Adrian Newey nunca tinha feito, né, na Aston Martin, e por isso que a equipe precisa de alguém para carregar o piano ali nos autódromos, né? Mas o Mattia Binotto já fez isso na Ferrari, já sabe como é que é e tal. E por enquanto, então, pelo menos por enquanto, a Audi não está falando de contratar um técnico novo, né? Ninguém novo para comandar as operações nas pistas. O que isso vai influenciar na carreira do Gabriel Bortoleto? Nesse momento, nada. Mas o Jonathan Whitley tinha um enorme carinho por ele. Sim, o Mattia Binotto também tem. Todo mundo tem carinho por todo mundo se ama na Fórmula 1. Então não vai acontecer nada. O contrato do Bortoleto não é com o Jonathan Whitley, é com a Sauber primeiro e depois com a Audi. E é um contrato de longa duração e tal. Que longa duração? É um contrato de pelo menos 3 anos. Ele ficou ano passado, fica esse e tem o próximo ano, certamente, está tudo certo com o Bortoleto. Não vai mudar rigorosamente nada no dia a dia dele no que diz respeito às relações, às macro-relações dentro da equipe. Se o Jonathan Whitley era o amigo dele, da equipe, confidente, seja lá o que for, isso já é outra questão e nem é o caso, porque também o relacionamento desses dois durou 1 ano, né? Então, se alguma coisa vai acontecer com o Bortoleto, alguma coisa acontece também com o Nico Hülkenberg, mas não vai acontecer nada. É ruim para a Audi? É ruim para a Audi. O Jonathan Whitley é um cara bem competente, é um cara bem efetivo, né? Os resultados que ele apresentou como chefão lá da Red Bull, abaixo do Christian Horner, mas ele era o cara que põe a mão na massa ali e tal, foram resultados muito convincentes, não dá para falar nada do cara. E agora fica tudo na mão do Mattia Binotto. Se ele estiver achando que está acumulando funções demais, talvez contrate alguém para o seu lugar. Falando da Aston Martin, rapidamente, tá? Porque esse nosso vídeo semanalzinho, a gente traz todas as informações da Fórmula 1 da semana.
Jack Crawford, piloto de testes, terceiro piloto da Aston Martin, vai fazer o primeiro treino livre da equipe no Japão. O Grande Prêmio do Japão acontece nesse final de semana, é a terceira etapa do Campeonato Mundial, de madrugada e tal. E como o carro não anda mesmo, eles já queimam essa necessidade de usar um novato, algo que todas as equipes precisam fazer 4 vezes por ano. 2 vezes no lugar de cada piloto titular, botar um novato para fazer um treino livre, para o pessoal ir começando a se acostumar com a Fórmula 1. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia não é nem notícia, eu queria só aqui rapidamente, para a gente fechar, lembrar que dia 23, ou seja, ontem para quem está vendo esse vídeo, hoje no dia da estreia. Para quem está vendo esse vídeo no futuro, segunda-feira, dia 23 de março, fez exatamente 40 anos da dobradinha Nelson Piquet, Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1986. 40 anos. Se eu quisesse que esse vídeo fosse mesmo um clickbait, eu não sei como é que chama isso, a gente meteu uma foto do Ayrton Senna na capa do vídeo, porque isso aí, nossa senhora, vem todo mundo ver, o Senna, Piquet menos hoje em dia, né? Eu colocaria uma foto dos dois. Eu poderia ter aberto este vídeo hoje falando desta efeméride, mas como eu não sou um picareta e não engano ninguém, a notícia mais importante era realmente comentar um pouco a história da Audi. E agora, para a gente fechar com essa lembrança da dobradinha, uma das 11 dobradinhas brasileiras na história da Fórmula 1, né? Piquet e Senna, essa foi a primeira deles dois. Deixa eu ver se foi a primeira deles dois mesmo, porque eu tenho a lista aqui na minha frente. Cadê a lista? Aqui. De fato, foi a primeira deles, mas não foi a primeira brasileira. A primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1 aconteceu em 1975, em Interlagos, com José Carlos Patti, que dá o nome ao autódromo, e Emerson Fittipaldi, primeiro e segundo, no Grande Prêmio do Brasil. Depois, no Grande Prêmio da Inglaterra, do mesmo ano, Emerson em primeiro e Patti em segundo. Foi a segunda dobradinha. E essa dobradinha, que faz 40 anos agora, foi em Jacarepaguá, no dia 23 de março de 1986, 40 anos atrás. Jacarepaguá, Grande Prêmio do Brasil, que abria aquela temporada de 86, e uma temporada super esperada pelos torcedores brasileiros. Afinal de contas, Piquet, bicampeão do mundo, indo correr na Williams, uma equipe candidata, favorita ao título naquele ano. Quase ganhou. Quem acabou ganhando foi o Alain Prost na McLaren. Mas foi na última corrida, até o fim. E o Senna, que já era tratado como uma estrela da Fórmula 1. Ele já havia vencido a sua primeira corrida no ano anterior, né, em 85, pela Lotus também. E era uma estrela ascendente e tal. Chegou, inclusive, a ter chances de título em 86. Tem aquela famosa foto, essa que vocês estão vendo aí, dos 4 sentados na mureta em Portugal, Senna, Piquet, Prost e Mansell e tudo mais. Mas era a primeira corrida do ano, primeira fila, os dois brasileiros, Piquet em segundo no grid, a pole position do Ayrton Senna, que era um super fazedor de poles, né? Logo no começo, o Piquet perde a segunda posição para o Mansell, mas o Mansell faz alguma cagada, abandona, e o Piquet passa o Senna e ganha a corrida com muita vantagem, inclusive, né? E também quebrou o Prost, ajudou, né? Já tivemos essa dobradinha. Jacques Laffite foi o terceiro colocado com o carro da Ligier. Muito bem. Essa não foi a única dobradinha Piquet-Senna, nem Senna-Piquet. Não foi a única vez que esta dupla fez dobradinhas na Fórmula 1. Estou com a lista aqui na minha frente, por isso que eu estou baixando os olhos. Tivemos também, em 86, na Alemanha e na Hungria, com as mesmas posições, Piquet em primeiro, Senna em segundo. Em 87, em Mônaco, Senna em primeiro, Piquet em segundo. Nos Estados Unidos, Senna em primeiro, Piquet em segundo. E na Hungria, Piquet em primeiro, Senna em segundo. Depois, repetindo esse resultado na Itália. Foi o ano com mais dobradinhas. Piquet e Senna, Senna-Piquet. 87, Mônaco, Estados Unidos, Hungria e Itália. E depois, as últimas 2 dobradinhas das 11 brasileiras na Fórmula 1. Senna e Piquet no Canadá em 90, nessa ordem, Senna já na McLaren, e Grande Prêmio do Japão, também de 1990, com Piquet e Roberto Pupo Moreno. Essa foto que vocês estão vendo aí
uma das cerimônias de pódio mais emocionantes de todos os tempos, pela batalha do Moreno até chegar lá e tal. E foi um final de semana brilhante para os pilotos brasileiros, porque além dos dois, pela Benetton, chegarem em primeiro e segundo, na primeira volta dessa corrida, o Senna foi campeão do mundo, depois dessa batida aí que vocês estão vendo, no Prost, na largada. Prost corria na Ferrari, e com o abandono dos dois, o Senna foi bicampeão do mundo. Grande Prêmio do Japão de 1990. Então está feito aqui o registro, a lembrança, está feita a lembrança, trazida à memória de vocês. O Grande Prêmio do Brasil de 1986. 40 anos da dobradinha, da primeira dobradinha Piquet e Senna na Fórmula 1. E olha, foram 8, né? Sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, é isso mesmo. 5 dobradinhas Piquet e Senna e 3 dobradinhas Senna e Piquet, né? Eram bons tempos, grandes momentos dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. É isso aí. Grande Prêmio do Japão, então, no final de semana, e a gente se encontra novamente aqui no Pé no Porão na próxima semana, beleza? Antes de ir embora, como pedem os YouTubers e os produtores de conteúdo, os content producers, deem um like, suas desgraças, e também se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Comentários também são bem-vindos. Eu respondo, hein? Tchau!